Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de segundo bimestre. Nós vimos na aula passada, né, a gente viu um pouco da dança, né, das danças como axé, funk, swingueira, dança de rua. Na aula passada a gente começou a questão, o conteúdo das lutas corporais com o taekwondo, tá? E aí essa semana a gente vai ver uma outra luta corporal que vocês devem ter visto ou na televisão ou pessoalmente, que é o jiu-jitsu. Nesta aula você aprenderá sobre uma luta corporal conhecida como o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ou seja, arte suave em japonês, surgiu na Índia pelos monges budistas que criaram uma técnica para defenderem-se de saqueadores sem o uso da força e de armas, imobilizando-os. Ou seja, o jiu-jitsu ele surgiu em forma de defesa própria, não para atacar, e sim para defender, né? Sem utilização de nenhum equipamento, de nenhuma arma, seja ela branca ou de fogo, né? Então, o jiu-jitsu ele surgiu simplesmente como técnica de defesa dos saqueadores, tá bom? Com a expansão do budismo, o jiu-jitsu percorreu o sudeste asiático, a China e finalmente chegou ao Japão, onde desenvolveu-se e popularizou-se. Esta arte marcial utiliza todo o corpo como instrumento de combate, usando a força do oponente contra ele mesmo. As competições são realizadas no tatame, que é um tipo de solo hoje em dia emborrachado, tá? Para amortecer a queda e evitar lesões. Então, ela surgiu na Ásia, né? Na Índia, depois foi para a China e Japão. Então ele é uma arte marcial, o jiu-jitsu ela é uma arte marcial que foi fundada na Ásia, né? Então, assim como no taekwondo, né, um bom lutador deve ter o dever, né, de equilíbrio não apenas físico, mas também mental. Só assim poderá tornar-se um vencedor. Ou seja, assim como o taekwondo que vocês viram na aula passada, o jiu-jitsu também não é diferente. Ninguém vai começar a aprender a praticar o jiu-jitsu para procurar briga na rua, né? Uma coisa é briga, outra coisa é luta. O que a gente viu na aula passada sobre a questão das regras, do respeito, né? Onde o que está acontecendo aqui, por exemplo, nesse desenho aqui do Street Fighter, é uma luta. Assim que acabou, finalizou a luta, cada um se cumprimenta e respeita, né, um ao outro. Diferente de uma briga que não tem regra, né, e você está ali para machucar. Aqui não é o caso de machucar, aqui é o caso de imobilizar, tá? Então, o jiu-jitsu chegou ao Brasil em 1915 através do japonês Mitsuyo Maeda, o Conde Koma, que veio morar em Belém do Pará e ensinar a luta. Um de seus alunos, Carlos Gracie, era franzino, levando desvantagem sobre os adversários. Para superar sua dificuldade, Gracie criou uma nova técnica aprimorando a luta no chão e os golpes de finalização, possibilitando que um lutador mais fraco vença oponentes pesados, certo? Então, o jiu-jitsu ele já existia desde a Índia, da China, do Japão, mas a partir do momento que foi introduzido o jiu-jitsu no Brasil, o Carlos Gracie ele inventou uma técnica diferenciada para poder superar atletas mais fortes, tá certo? Então, enfrentando adversários 20 e 30 quilos mais pesados, os Gracie ganharam fama nacional e internacional. A luta acontece entre dois atletas. Para iniciar a competição, o árbitro posiciona os atletas no centro do tatame, um de frente para o outro, e coloca um dos braços esticados à frente
na altura dos ombros, entre eles, e abaixa o braço falando ao mesmo tempo a palavra combate, tá? Então, existe o início do jiu-jitsu e existe a técnica criada pela família Gracie, não diferenciando ou criando outro jiu-jitsu, e sim utilizando de uma técnica diferenciada criada aqui no Brasil, tá bom? Então, por ser uma luta e não uma briga, que eu falei um pouco atrás, não é qualquer golpe que pode ser executado no jiu-jitsu. Só são considerados válidos os golpes que procuram neutralizar o adversário sem causar traumas, como por exemplo, lançar ao solo através de queda, imobilizar, estrangular, pressionar, torcer articulações. E aqui a gente tem, olha, alguns golpes que são aplicados no jiu-jitsu. Então, lançar ao solo através de queda. Aqui, ó, a gente está vendo um atleta, quem está atacando é o de azul. Ele simplesmente deitou no solo e está lançando o atleta de branco nessa direção aqui, tá certo? Aqui nós temos o arm lock, que é um tipo de chave de braço, tá? Aqui a gente tem a chave americana, que também é uma chave de braço, e aqui a gente tem o triângulo, que no caso aqui o atleta está fazendo em formato de triângulo a perna dele aqui e imobilizando esse atleta aqui tanto no braço quanto nas costas aqui, tá ok? O jiu-jitsu a gente vai ter aqui 9 pontos aqui para a gente ler e explicar um pouco, e depois a gente vai ver um vídeo como nas outras aulas, um vídeo explicativo, a história, um pouco da história do jiu-jitsu, um pouco da progressão do jiu-jitsu, né, desde o seu surgimento. Então o jiu-jitsu é uma arte marcial que proporciona muitos benefícios a seus praticantes, assim como todos os esportes, né? Desenvolve o corpo e a mente e contribui para uma vida mais saudável, assim como quem pratica qualquer tipo de esporte, modalidade esportiva, tá? O Brazilian Jiu-Jitsu foi criado e desenvolvido por Carlos Gracie e seus irmãos, né? Aqui está faltando uma letra S, que aprimoraram a luta no chão e os golpes de finalização, possibilitando que um lutador mais fraco vença oponentes mais pesados. Então, não é que seja outro tipo de jiu-jitsu, não. É o jiu-jitsu que é, né, desde a sua origem, só que com técnicas de solo diferenciadas, tá bom? Criadas aqui no Brasil. Para participar de competições, os atletas devem estar vestidos com kimonos feitos de algodão. As cores podem ser azul, branco ou preto, diferente do judô, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Arm lock, que a gente viu aqui no desenho, chave americana e triângulo são exemplos de golpes do jiu-jitsu. Só são considerados válidos os golpes que procuram neutralizar o adversário sem causar traumas. Não são permitidos golpes desleais que traumatizem o adversário, ou seja, nessas chaves aqui de braço, como o arm lock, a chave americana, o triângulo, aqui deve neutralizar o atleta. Não, logicamente que se forçar essa articulação, se forçar as articulações tanto do ombro como de cotovelo aqui, se forçar um pouco mais, vai deslocar, certo? Então a ideia não é tirar do lugar o ombro, o cotovelo, a mão, não, de forma alguma. Serve para neutralizar. Quando o atleta ele sente que levou um golpe que neutralizou, ele pode bater no oponente, tocar no oponente para pedir para ele parar, porque ali já neutralizou ele e ele está se rendendo, tá bom? Vence a luta o atleta que realizar uma técnica que leve o adversário a uma posição chamada de finalização, ou seja, se levado adiante, causaria a fratura de um osso ou a morte por asfixia respiratória ou circulatória, que no caso aqui que a gente viu que pode haver estrangulamento, pode,
Mas técnicas de estrangulamento, obviamente, não são tratadas com crianças, né? É de adolescente para adulto que são permitidas as técnicas de estrangulamento, porém não chega a desmaiar, certo? Então, utilizou a técnica de chave de braço, chave de perna, triângulo ou alguma técnica de estrangulamento, vai até o limite do oponente para mostrar que neutralizou o atleta, mas não vai chegar a finalizar, obviamente, para não desmaiar ou chegar à morte, né? Se o tempo da luta acabar sem que haja uma finalização, é declarado vencedor aquele que ganhou mais pontos ou, em caso de empate, mais vantagens. Tá certo? Então, agora a gente vai ver um vídeo falando um pouco da história do jiu-jitsu, da evolução do jiu-jitsu, tá bom? E depois a gente retoma, tá certo? Assistam com atenção. Dizem que o jiu-jitsu surgiu na Índia e passou pela China antes de chegar ao Japão. Ninguém sabe ao certo, mas todo mundo sabe que foi lá que essa arte marcial se desenvolveu e ganhou importância estratégica para o Império. No Japão feudal, era crime ensinar as técnicas da arte suave para estrangeiros, e quem fazia isso era punido com a pena de morte. Um pouco mais tarde, quando apareceu a pólvora e com ela outras maneiras de acabar com o inimigo, sem entrar em combate corporal, o jiu-jitsu já não precisava mais ser um segredo tão bem guardado. Foi no começo do século passado que alguns dos melhores alunos do mestre Jigoro Kano deixaram o Japão, levando para outros continentes os segredos aprendidos com ele. Um desses alunos foi o Conde Maeda Koma, que rodou o mundo fazendo exibições e provando que o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente para uma situação real de combate. Conde Koma aprendeu a usar a força do oponente a seu favor, e com suas técnicas de chão, ninguém era capaz de vencê-lo. Em 1914, ele foi parar no norte do Brasil. Lá, Conde Koma conheceu Gastão Gracie, que o ajudou a se estabelecer na cidade. Em agradecimento, ele se ofereceu a ensinar jiu-jitsu para seu filho mais velho, Carlos, que viria a ensinar aos irmãos George, Osvaldo, Gastão e o caçula e franzino, Hélio Gracie. Ninguém ainda sabia, mas a família Gracie levaria o jiu-jitsu para um outro nível. E foi no Rio de Janeiro que isso aconteceu. Assim como o Conde Koma, Hélio Gracie se destacou, fazendo dezenas de combates oficiais no Brasil e também desafiou quem se dispusesse a tentar a sorte contra a técnica que ele aprendeu e aperfeiçoou. Foram muitas lutas, mas numa era pré-internet, o jiu-jitsu continuava um segredo para o resto do mundo. Agora não apenas japonês, mas brasileiro também. Foi Horion, o filho mais velho de Hélio, quem percebeu que para mudar o mundo e cumprir a profecia do mestre Jigoro Kano, ele teria que se mudar para os Estados Unidos. Foi lá que o mundo das artes marciais mudou para sempre. Isso aconteceu no dia 12 de novembro de 1993. It's hard not to be excited for Royce here. It's great. This is a big moment for him. I think Royce is actually the least excited. He doesn't seem to be smiling at all. I'm sure there was a lot on his mind the last couple of days. Championship and $50,000 from Rio de Janeiro at 158 in the first round. Royce Gracie. Royce, you just heard it right now. You are the first ever and the ultimate fighting champion. What's going through your mind right now? Em 1867 e 1912, quando as espadas foram oficialmente proibidas, que o Jiu-Jitsu precisou evoluir e ser refinado para se tornar uma arte extremamente eficaz. Antes de prosseguirmos com nosso vídeo, é importante ressaltarmos que existe um erro histórico gritante entre vários marcialistas ao afirmarem que todas as artes marciais vieram da Índia. Ao analisarmos a história da humanidade, veremos que civilizações muito antigas como os sumérios, os egípcios, os tibetanos, os gregos e até mesmo entre índios, americanos e brasileiros possuem alguma forma de luta agarrada. Esse mito se alastrou devido à grande enxurrada de produções sobre filmes romanceados de Kung Fu nos anos 60 e 70.
Dito isto, prossigamos com o nosso vídeo. Bem, como característica principal de toda arte marcial criada em tempos de guerra, o Jiu-Jitsu não foi diferente e, portanto, foi forjado no combate corpo a corpo. Aplicado a estratégias concretas de combate, o princípio do Ju, ou também conhecido como Ju por nós brasileiros, consistia na adaptação flexível e inteligente às manobras estratégicas do oponente, com a finalidade de usá-las juntamente com a força após as do oponente, para subjugá-lo e neutralizar seu ataque. Conforme a arte ia se propagando entre os samurais, as perguntas frequentes que se faziam eram: funciona? É eficaz? Foi testada em combate real? Serve para eliminar um oponente mais forte? A resposta está nos resultados dos duelos individuais e competições públicas entre os membros de várias escolas. A brutalidade desses encontros e a conclusão, na maioria das vezes, era letal, e são descritos na obra de Harrison intitulada Espírito de Luta do Japão. Prestem atenção nesse relato de um aluno de Jiu-Jitsu. Naqueles dias, as competições eram extremamente brutais e frequentemente custavam a vida dos participantes. Portanto, sempre que iam participar alguns destes acontecimentos, invariavelmente me despedia de meus pais, já que não tinha nenhuma certeza de que iria regressar com vida. As competições eram de uma natureza tão drástica que poucas eram as estratégias proibidas e não hesitávamos em recorrer aos métodos mais perigosos para vencer o oponente. Vale ressaltar, pessoal, que entre os séculos 16 a 18, o Jiu-Jitsu não era visto separado do Bujutsu. Portanto, era uma coleção de artes marciais, tendo escolas especializadas em lutas com armas, Atemi, Nagewaza, Newaza. Só a partir do século XIX que o Jiu-Jitsu foi abandonando de vez as armas e seus sistemas para dar ênfase ao combate de mãos nuas. Principal motivo: a era Meiji, que tornou proibido as armas, principalmente as de lâminas, como já abordamos em nosso vídeo histórico intitulado A Origem do Japão e Artes Marciais. Com isso, as escolas de Jiu-Jitsu passaram a desenvolver especializações bem mais aprofundadas, como o Atemi, ligado a golpes traumáticos, o Torai, que eram as imobilizações, o Kansetsu, que são imobilizações e domínios do chão, o Shime, que são estrangulamentos, e o Newaza, que é a luta desenvolvida no chão. O princípio Ju, ou Ju, flexibilidade ou suavidade, faz analogia com a imagem do salgueiro flexível, ondulante, que se endireita rapidamente após o mais violento dos furacões, enquanto o robusto e mais rígido carvalho cai diante de uma simples tempestade. Eis a essência máxima do Jiu-Jitsu: o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. A palavra Jiu-Jitsu é uma adaptação fonética da palavra Jujutsu, assim como milhares de palavras que foram adaptadas para a língua portuguesa. O termo Jiu-Jitsu foi entendido pelos primeiros discípulos de Kondikoma no Brasil como Jiu-Jitsu. Na sequência, o mestre de Kondikoma, Jigoro Kano, mestre em Jiu-Jitsu, queria limpar a má fama que a arte estava acarretando, e devido aos frequentes duelos de seus praticantes, então ele criou o Kano Ryu Jiu-Jitsu, que mais tarde ficou conhecido como Kano Judo e por fim Judo Kodokan, esse atual que nós conhecemos. Mas isso será tema de um outro vídeo nosso. Dentro do Jiu-Jitsu, a escola Shime, que significa estrangular, foi a primeira a utilizar o Haori, o casaco, para estrangular, criando assim as técnicas de Shimewaza, através de manobras de Eri, que é a gola, e de Sode, que é a manga. Passou a adaptar as técnicas fazendo pegadas no pano, posto que nesse período os kimonos eram curtos e leves, como fontes fílmicas e fotográficas já comprovaram. Com o passar do tempo, o Jiu-Jitsu foi ganhando tanta força e expansão que vários mestres de outras modalidades, como Karatê, Kenpo, Shorinji, Ateji Shoto e até mesmo Ninjutsu, buscavam o Jiu-Jitsu para incorporar as técnicas mais agressivas ao seu estilo. Oriundo do Bugei e seguindo as tradições do Bujutsu, o Jiu-Jitsu tornou-se uma arte marcial extremamente eficaz ao mesclar elementos do Kenpo e Taijutsu,
mais tarde vindo a incorporar técnicas avançadas de Aikijutsu e técnicas de Sumo, seguindo a doutrina do Haragei. Como falamos anteriormente, até o século XVI, o Jujutsu era mais uma coleção de artes marciais, mais em forma de teia do que um sistema em si. Nessa época, o objetivo da forma ativa de centralização do Jujutsu era claramente o de coordenar os poderes combativos dos Bushins, até o ponto de todos os termos empregados pela doutrina do Bujutsu, carentes de sentido, fossem empregados numa doutrina maior, ao invés de serem consideradas individualmente, e adquirirem significado ao misturá-los. Essa fusão criou o que mais tarde chamaríamos de Aikibudo, que também será destacado num próximo vídeo aqui no canal. Manuscritos antigos de Jujutsu tentaram analisar os fatores internos do Bujutsu, apresentando uma lista de termos que iam desde camadas mais internas da personalidade humana, elementos físicos e musculares, profundos conhecimentos em anatomia e outros estudos que hoje em dia são conhecidos como biomecânica e cinesiologia. Assim, o Jujutsu foi sendo aprofundado de uma forma tal que resultou numa superioridade de combate, fazendo com que até mesmo os samurais cavalarianos, ou seja, os de maiores elites, decidissem se aprofundar na habilidade flexível técnica, na época chamada de Jujutsu, ou habilidade técnica flexível. A arte que mais tarde sofreria grandes interpretações de diferentes Ryuha, ou seja, de diferentes escolas japonesas, até chegar ao Brasil, sofrendo a adaptação fonética para Jiu-Jitsu e sendo traduzida como arte suave. Vamos falar um pouco agora sobre a dinâmica do combate. E essas interpretações surgiram a partir de assuntos e conversas entre o Shihan Mauro Pellegrini, que é a segunda maior autoridade em Jujutsu no Brasil, e o meu sensei, o Shidoshi Luiz Castro. Então, se pudéssemos implantar o Jujutsu dentro de um pacote de informações, podemos enxergar o Bugei como a mãe do Jujutsu e o Bujutsu como seu pai. O Jujutsu é uma das modalidades dentro do Bugei, da arte da guerra. Dele nasce o Bujutsu. O Bugei é a técnica raiz da arte japonesa de guerra, na qual vai incluir técnicas de manuseio de canhões até o comando de um esquadrão de cavalaria, que, aliás, na arte da guerra japonesa, a primeira forma de combater é com arco, principalmente montado a cavalo, embora essa habilidade ela seja o estigma dos mongóis de Gengis Khan, já destacado aqui no canal. Depois viria a espada, que está muito ligada não somente à mitologia, mas também ao código samurai, que fazia desde sempre a entender a katana como a extensão da alma. Por isso o samurai incorporava muito a espada. Dado o momento que estivesse mais próximo de seu oponente, ele usaria a lança ou a espada. Perdendo a lança ou a espada, caso não houvesse a oportunidade de sacar uma arma secundária, então haveria a luta corpo a corpo. Essa pode ser chamada de taijutsu ou kakuto. Geralmente o samurai estaria de armadura, então muitas vezes esses golpes traumáticos não seriam tão eficientes quanto as alavancas e torções. O samurai daria ênfase ao nagewaza, que são as técnicas de projeção, devido à geografia acidentada do Japão. Mesmo antes da finalização, haveria algum tipo de torção ou golpe contundente. É importante ressaltar que nesse período o combate em forma de strike, ou seja, soco, chute, cabeçada, cotovelada, do samurai sofria forte influência do Kung Fu vindo da China e tomando proporções aos moldes nipônicos. Estamos falando aqui do Kenpo, que brevemente também será destacado em nosso canal. A compilação de técnicas utilizadas pelo samurai no combate sem armas era a seguinte: Aikijutsu, Chikara Kurabe, Gu-Soku, Hakushi, Jujutsu, Kenpo, Kyaijutsu, Koshimawari, Koshinowawaki, Kimiushi, Shinobi-jutsu, Sumo, Taijutsu, Torite, Wajutsu, Yawara e Watemi. Mais tarde, no período Edo, tudo que outrora foi conhecido como Bugei e Bujutsu passou a ser chamado de Budô, como já destacamos aqui em nosso canal.
O período Edo foi um período em que houve um alto índice de alfabetização no Japão e também renovação cultural. A elite samurai tentou se aproximar ao máximo possível do budismo para tentar unificar o Japão sob a égide de um país forte e coeso. É importante ressaltarmos que desde o século XVI, o que hoje conhecemos como Jujutsu sempre esteve presente na cultura samurai. Embora hoje em dia o Jujutsu seja muito mais conhecido na Europa do que no próprio Oriente, devido à influência de inúmeras gremiações criadas na primeira metade do século XX. Jujutsu, Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu e Judô, no que tange a luta corpo a corpo desarmado, podem ser compreendidas como artes irmãs. O que muda é a interpretação, o ênfase que cada uma delas aplica a cada técnica. O Budô presente em todas elas e principalmente ao estigma que foi criado em cima delas. Por exemplo, quando se pensa em Judô, lhe vem à cabeça o Nagewaza, ou seja, as projeções. Mas no Judô também existe o Newaza, que é a luta de chão, que atualmente é de domínio do Jiu-Jitsu brasileiro. E quando você pensa em Jiu-Jitsu, lhe vem à mente dois lutadores agarrados no chão, certo? Mas o Jiu-Jitsu é herdeiro do Jujutsu e a luta começa em pé, com a diferença que com o passar dos anos a parte traumática de socos e chutes e pontapés foi eliminada. Uma curiosidade que vocês talvez não saibam é que a minha arte raiz que treino há mais de 20 anos, o Ninpo, é a mesma técnica, a mesma terminologia para os golpes, só o que muda é a interpretação, pois o código samurai, ou seja, o Bushido, ele é oposto ao código dos ninjas, ou seja, o Ninpo. E daí proibirá de usar certas técnicas nas sombras e no calar da noite, como fazia o guerreiro ninja, que pertencia a um clã que na época agia mais como se fosse uma sociedade alternativa. Isso aconteceu por outras influências além do Japão, como a cultura tibetana. E se nós pegarmos o Taijutsu de raiz, do Ninpo e o Jujutsu dos samurais, veremos que são as mesmas técnicas, apenas com interpretações e terminologias distintas. E é por isso que as escolas de ninjutsu, como a Kuromaru, a Kanakuna, a Akai, treinavam não somente o Ninpo, mas também as antigas tradições samurais, ou seja, o Jujutsu. E para finalizar, você deve estar se perguntando, mas por que o Jiu-Jitsu é chamado de arte suave, assim como o Jujutsu? O conceito central de Jujutsu de raiz segue 3 linhas de comando. No Atemi são as distâncias e pontos sensíveis para aplicar os golpes traumáticos. No Nagewaza nós temos a queda, parte do princípio de abalar o centro de gravidade do oponente para provocar seu desequilíbrio e levá-lo ao chão. E por último, o Newaza, a luta de chão, que passou pelo Kanakuna Jutsu e Kosen Judo, até se tornar o nosso Jiu-Jitsu brasileiro. E é sobre essa parte que mais nos chama a atenção, pois ela é baseada em alavancas. Das dezenas de alavancas que o corpo humano possui, o Jujutsu na luta de solo trabalha em cima de 3 alavancas principais. A alavanca vertebral, localizada na coluna cervical, a alavanca escapular, localizada na coluna torácica, e a alavanca pélvica, na região da coluna lombar. Em um conhecimento básico de física, entendemos que uma alavanca tem basicamente 4 componentes: o braço de alavanca, o eixo, um ponto de força e um ponto de resistência. E foi com a junção de todos esses elementos que fez com que o Jujutsu se tornasse a arte mais praticada pelos samurais durante séculos, dada a sua extrema eficiência. E para finalizarmos, conceituar o que é Jujutsu é uma tarefa nada simplória, pois é preciso avaliar momento, local e situação histórica. A palavra pode designar tanto uma subdisciplina de um determinado clã que a praticava, como o próprio sistema integral em si. Existem diversas diferenças do Jujutsu praticado no período Sengoku para o Jujutsu da Era Edo, por exemplo. Mesmos estilos de um mesmo período e, ao mesmo tempo, clãs mudavam e modificavam pelo simples fato dessas famílias enxergarem a arte sob óticas opostas, como aconteceu no final da Era Edo, quando o clã Yoshida priorizava mais as armas dentro do Jujutsu,
e o clã Tanaka dava ênfase às mãos nuas. O motivo disso é simples: visões e interpretações diferentes sobre a mesma arte e o melhor método de combater. Alguns clãs davam ênfase às armas, outros ao atemi, outros às projeções, outros às torções e outros ainda à luta de chão, outros à luta armada e por aí vai. Uma curiosidade sobre a luta de chão no Jujutsu é que quando o treinamento visava a preparação para a guerra, o discípulo aprendia técnicas utilizando estocadas com o Kaiken ou Tanto, que são as facas, as lâminas. E muitos estrangulamentos no Jujutsu e imobilizações utilizavam o Nawa, que era uma corda maior, ou o Uropu, que eram cordéis, pequenos paracordes de hoje em dia. Duas escolas especializadas nessa técnica eram a Saigo Ryu e a Takenouchi Ryu, para citarmos um exemplo. Já sistemas criados no primórdio da restauração Meiji, que foi quando as armas se tornaram de uso exclusivo do governo imperial, como destacamos aqui, possuíam menos enfoque nas técnicas belicistas, objetivando mais a defesa pessoal e os desafios entre escolas. Estou falando aqui, galera, do início das rixas entre estilos e equipes. Podemos, por exemplo, citar os duelos dos clãs Saka e o Naginata. E outra coisa, a partir daí podemos entender a mente e a filosofia dos pensadores como Yamamoto Tsunomoto e o Yagyu Munenori. Por que não citarmos Jigoro Kano e Murray Ueshiba, ambos praticantes de Jujutsu que criaram artes distintas e ao mesmo tempo tão próximas? E chegamos ao final de mais um vídeo histórico do canal. Mais para frente abordaremos outras artes marciais treinadas por ninjas e samurais e que hoje se encontram repousadas sob a forma de filosofia e arte, como o Kudo, por exemplo. Ok, gente, voltando para cá, a gente conseguiu ver um pouco da origem do Jiu-Jitsu, também conhecido como Jujutsu, logo na sua origem, né? E um pouco da evolução do Jiu-Jitsu, né, no mundo, tá bom? A gente vai ficando por aqui e eu vou passar a atividade para vocês, tá certo? Um forte abraço a todos.